O produtor quer saber desta quarta-feira continua exibindo as palestras da segunda edição do programa Diplomatas no Campo, uma parceria da CNA com o Instituto Rio Branco. Hoje trazemos a apresentação do assessor técnico da Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar, Rogério Avelar, sobre o setor sucroenergético no Brasil. Acompanhe. Até pouco tempo a gente ouvia que era o setor sucro-alcooleiro e hoje a gente fala sucroenergético. Por quê? Porque o setor hoje ele tem, na verdade, são 3 pilares. O sucro, que é a produção do açúcar, a produção do etanol, e a gente tem o etanol combustível e tem o etanol para outros fins, cosmético, uma série de coisas. E o energético vem também da produção de energia elétrica, que hoje, há 2 anos atrás, inclusive, foi o grande recurso que as usinas tiveram para salvar a receita do ano. A gente consegue produzir a cana porque aquele que vocês viram, por isso que eu achei interessante, vocês viram, tem um bagaço, aquele ele é queimado, e, a partir dali, a usina gera energia para ela mesma. Todas as usinas são autossuficientes em energia. Ela não depende de energia externa para funcionar. Toda a partir do subproduto que ela queima, ela gira todas essas máquinas. E, a partir de determinado momento que você teve um aperfeiçoamento das caldeiras, você conseguiu produzir mais energia. E essa energia, que é a energia excedente, que a gente chama de cogeração, está sendo colocada no sistema nacional. Então, você tem, além da produção então, do álcool e do açúcar, você tem uma produção de energia também. Daí, sucroenergético, que é o que a gente usa hoje, né? O Brasil, a gente produz a partir de cana, nós temos concorrentes, a União Europeia, que o açúcar é baseado em beterraba, o álcool eles fazem de cereais, mas os grandes produtores trabalham com cana-de-açúcar porque a produtividade dela é bem maior. Não é bem maior por tonelada do que a beterraba, mas por área. Além de você conseguir outros produtos, ter algumas facilidades que a beterraba não tem em questão de problema de armazenamento. Bom, para dar um panorama para vocês, eu vou falar de algumas particularidades do setor. É um setor que, como vocês viram também, diferente, por exemplo, do setor de grãos, eu não tenho como armazenar cana. A cana precisa ser moída. Eu tenho 24 horas para fazer isso. Portanto, tem que haver uma integração muito grande entre o produtor de cana e a indústria, ou seja, a produção agrícola e industrial ela tem que ser muito bem sincronizada. Vocês viram a quantidade de máquina que se usa hoje, mais ainda, em função de não poder queimar a cana, tem que ser tudo mecanizado. Em relação ao protocolo, hoje mais de 90% da cana é colhida mecanicamente, inclusive agora plantio mecânico também. As áreas novas, então, não existe queima. Então, são apenas aqueles lugares onde a máquina não entra. Se você tem uma declividade acima de 12 graus, a máquina cai, ela não tem como colher. Então, a lei já prevê isso, inclusive. E áreas pequenas, porque o pequeno produtor, uma máquina dessa custa R$1 milhão. Você imagina o cara como é que vai comprar uma máquina dessa, fora caminhão, aquela série de coisas, o transbordo, tudo que a gente tem que gastar. É uma cultura que exige muito investimento em máquina. Isso é uma coisa que exige, a partir daí, uma escala. Ou então você organiza cooperativas, associações, para poder, né, fazer uma coisa coletiva. Hoje, a colheita, a produção de cana, ela está 70% na mão da indústria, que a gente chama de cana própria. A indústria tem terra, a usina, ou então ela arrenda essa terra, ou então ela faz parceria. E os outros 30% está na mão desses que a gente chama de produtores independentes ou fornecedores de cana, que é o público-alvo da CNA. São os produtores que plantam a cana e vendem para a usina. E eu vou falar mais na frente também um pouco, a gente tem um sistema diferenciado de precificação e remuneração, que é uma coisa típica da cana também e algumas outras culturas, como o citros está tentando fazer, no caso do leite também. A geração de emprego é 2,5 milhões de empregos diretos. E o que é muito importante que aconteceu em função desses protocolos, principalmente ambientais, foi essas modificações do sistema produtivo. E isso trouxe um custo enorme para o setor. Por quê? Você não pode colher, não pode queimar, então você não tem como colher manualmente. Então você tem que mecanizar. Só que para entrar aquela máquina, eu tenho que replantar toda essa cana num outro espaçamento. Então hoje a gente está numa curva de aprendizagem. Nesse período, de 2008 para cá, que teve a crise, né, financeira, que aí eu vou falar mais na frente também, isso aí trouxe custos enormes para o setor que ele teve que absorver, né? Você tem que absorver, de alguma forma, esse custo.
E esse tipo de investimento hoje está sendo cobrado. As empresas nós estamos vendo ali alto endividamento. O que aconteceu é que entrou muita gente no setor a partir de uma enxurrada de crédito, e a famosa Arábia, né, da Verde, aí, e o que aconteceu? Principalmente na área agrícola. Você teve essa mudança do sistema produtivo e novos entrantes que não eram do setor. Então, o que aconteceu? Você teve uma queda brutal de produtividade e, por outro lado, como entrou muita gente, colocou-se muito açúcar no mercado e o preço despenca. Diminui sua remuneração, você tem um financiamento enorme em dólar para pagar, como é que faz? Então, tudo isso aí vem ao que a gente chama hoje, né, esse período negro que passou o setor nos últimos 6 ou 7 anos. Para fechar aqui, até a Camila falou isso, o setor, no ano passado, exportou 11 bilhões de dólares. Tem o complexo soja e, depois, em segundo, está sempre brigando, dependendo do ano, o setor sucroenergético com o complexo de carne, e depois, a Camila saiu, mas o pessoal depois vem a celulose aí. Bom, aqui é só para explicar um pouco, a gente tinha conversado com o Tiago, a questão da precificação, que é diferente. Porque, na verdade, a gente não vende cana, a gente vende o açúcar que pode ser recuperado do caldo, como vocês viram. O que vale do produto é aquele açúcar que está lá dentro. Então, na cana existe o Consecana. No início dos anos 90, houve a desregulamentação do setor. Então, a iniciativa privada se reuniu, como é que nós vamos fazer para pagar? O governo determinava tudo, você vai produzir tanto e eu vou pagar tanto. A partir do momento que isso acabou, teve que arrumar uma solução, e a solução foi aqui. O Consecana é um conselho de produtores paritário, indústria e produtores. E hoje um dos focos nossos aqui na CNA é justamente trabalhar em cima disso, porque lá dentro diz que eu preciso atualizar sempre porque ali a gente vai calcular em cima de alguns coeficientes técnicos, até sair no final, aquele exemplo ali se a gente tem o preço a 0,68, aquilo ali é o ATR, é o açúcar total recuperável, é aquilo que vai transformar em um produto no final. Aquilo ali eu tenho quanto ele tem por tonelada de cana, que vocês viram que faz a coleta, aquilo tudo é medido, no final você sabe quanto tem, e faz a multiplicação, é quanto o produtor vai receber. Hoje a nossa briga é para atualizar, porque tem alguns coeficientes que você melhorou a eficiência do processo, e como estava num período de crise, a indústria falou, não, agora não vamos atualizar, porque aí o vai ter que pagar mais. E aí segura um pouco. Agora que está bom, nós estamos tentando. E agora, não, espera aí, está bom, deixa eu respirar, que daqui a pouco a gente arruma isso para vocês. Mas é uma luta. E, no caso dos produtos, o açúcar no mercado interno é vendido em saco de 50 quilos, e o nosso grande produto de exportação é o VHP, é o bruto. Ele está hoje em torno de 1.400, 1.500 a tonelada, aí depende muito de câmbio, né? O mercado está muito bom, e a vantagem do Brasil é que o açúcar dele, além da nossa produção ser muito grande, ser muito boa, é de qualidade. Então, a indústria alimentícia utiliza muito o açúcar brasileiro, por isso que ele é valorizado no mundo inteiro. A gente vende ele bruto para as refinarias, fora, no mundo afora. Porque ele é muito bom quando você vai fazer o produto, né? Essa mudança de hábito, principalmente na Ásia, em termos, né, de alimentação, industrialização, eles usam muito esse açúcar. Então, hoje, o foco é a Ásia. Eles é que estão comprando e montando as grandes refinarias. Inclusive, o Irã agora inaugurou uma enorme. E ali etanol, só como referência, eu coloquei para vocês terem uma ideia. Hoje, a usina está recebendo 1,77 por litro, e na bomba está 3,37. Tem um miolo aí que está bem, né? Que é o que vocês viram tudo que acontece para sair o álcool, depois você põe dentro do caminhão, leva para a bomba e dá aquilo ali. É uma coisa que a gente tem que observar, né, dentro do mercado. Eu vou acelerar, né, Thiago? Estou indo meio. Aqui são as regiões onde a gente produz. Lá vocês ouviram falar, o Centro-Sul, que é a parte aqui de baixo, a região tradicional São Paulo, Paraná, e a região de expansão, que a gente chama, são as áreas novas, onde ela entrou todo mecanizado, não se queimou, e é hoje onde a cana está crescendo. Você tem hoje o maior produtor é São Paulo, depois é Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul e Paraná. Hoje a sequência é essa. E no Nordeste, que já foi muito, né, tradicionalmente é um produtor, o maior produtor hoje é Alagoas, mas vem caindo, né, proporcionalmente a participação do Nordeste em termos de produção. Aqui é só a evolução para mostrar. Hoje nós estamos produzindo 694 milhões de toneladas de cana,
E o problema que a gente teve ali de produtividade. Você vê que hoje a produtividade está menor do que na safra nova. Por quê? Descapitalizou, você para de investir na lavoura, a cana, igual vocês ouviram, normalmente ela tem 6 cortes. A partir daí, a produtividade cai demais. Então, eu tenho que renovar, eu tenho que replantar. E é muito caro, máquina, aquela coisa toda, quando não é manual também, né? Então, eu não tenho dinheiro, eu não invisto, eu deixo a cana lá e vou cortar 10 anos a mesma cana, porque fica muito caro para eu trocar. Então, a expectativa nossa, que está sendo retomada, é com a melhora na remuneração, possa ser feita essa renovação desses canaviais, né? Aqui, em termos de exportação, o Brasil é o maior produtor, maior exportador. Em 2016, foram quase 40 milhões de toneladas de açúcar, do qual a gente exportou em torno de 28, 29 milhões. Continua sendo os 40% daquela época do mercado mundial. Né? Vai depender do ano, mas a gente está sempre nessa faixa aí. Aqui, os principais importadores nossos. O ano passado teve uma mudança, normalmente é China. O ano passado, o que aconteceu? A China saiu do mercado, ela passou a comprar menos, porque ela tem um estoque muito grande e ninguém sabe qual é. Né, existem algumas estatísticas, mas as próprias empresas chinesas que trabalham aqui no Brasil, algumas trades, ninguém consegue afirmar quanto, na verdade, eles têm, porque isso é estratégico para a China, né? Eles têm uma política nesse sentido. E a China e a Índia passou porque ela teve sérios problemas climáticos. Então, diminui a produção, eu vou mostrar aqui para frente, dos maiores produtores, mas é o maior consumidor de açúcar no mundo. Então, qualquer problema que eles têm, eles passam a ser importador. Aqui alguns dados de produção, exportação, vou colocar bem rápido para vocês, é muito número, mas algumas coisas importantes. Produção mundial. Você vê ali, nós estamos foi produzido nas 2 últimas safras, 165 e 170 milhões. O Brasil é disparado, né? O maior produtor, depois tem Índia e União Europeia. E o que aconteceu com o consumo? Se vocês forem reparar, olha lá, nós estamos consumindo mais do que foi produzido. Né? Olha, nós produzimos, nas 2 últimas safras, 165 para 172 de consumo. E o maior consumidor é a Índia, a União Europeia e a China, que está ali em terceiro. Em termos de exportação, o Brasil é a maior exportação, e aí o nosso grande concorrente hoje é a Tailândia. E aqui o Tiago estava comentando, a gente tem aí, está sendo conversado e abriu um painel na OMC, mas eles vieram conversar por quê? A Tailândia, em 10 anos, dobrou a produção. Eles são estrategicamente colocados na Ásia, evidentemente, né? E eles têm uma grande área que serve muito bem para a cana, só que o que eles tinham? Arroz. Então, o governo está fazendo uma série de subsídios para ver essa reconversão de área, porque eles vão ganhar muito mais dinheiro com açúcar. Então, eles estão bancando isso e estão atrapalhando o mercado. E aí é onde a gente está discutindo. Inicialmente, eles alegam que não e tal, enfim. Mas já vieram para conversar em função disso. E, inclusive, eles têm programas, vão aumentar aí bastante a produção. E a Austrália, que também a localização é boa, ela voltou para o mercado, ela andou um tempo fora, problema de seca, mas na Austrália a cana-de-açúcar é irrigada, é uma série de coisas, a tecnologia deles é muito boa. Essa parte de mecanização, a gente trouxe muita coisa de lá para cá. Se me permite, acho que é interessante mencionar que a Tailândia dobrou a produção num período que o preço internacional estava ladeira abaixo. Né? Exatamente. E o preço, justamente nesse período, por isso a gente teve essa oferta enorme e foi baixando mais preço, e eles bancando isso. Porque eles tinham que reconverter essas áreas, né? A população era uma política do governo. Uma coisa que a gente tem aqui que é olhar, que é a questão da União Europeia. Esse ano, né, 2017, outubro, as cotas vão ser extintas do açúcar na União Europeia. A expectativa deles mesmo, eu estive conversando com o pessoal de lá, os franceses são os maiores produtores lá, é aumentar em 10% de cara a produção. E aí eles estão de olho no mercado externo. Eles têm uma série de acordos na África, com açúcar, que é um mercado que está crescendo muito. Vocês vão ver ali, eles, inclusive, importam muito do Brasil, e eles estão montando a Nigéria, umas refinarias muito grandes, então eles vão comprar muito açúcar, sem dúvida nenhuma. Em relação à importação, o maior importador é a China. Então, ela baliza o mercado mundial. Ela diminuiu, pode ver que continuou no mesmo, ela diminuiu, ela vinha num ritmo muito grande, e o governo até está revisando, eu vou mostrar mais para frente, essa questão das importações, porque a China tem um problema. Elas taxam muito, mas eles têm muito problema de contrabando de açúcar.
a fronteira é enorme, então muita gente faz uma triangulação e entra com esse açúcar lá, porque o consumo é grande, né? Em termos de estoque, o estoque mundial, vocês podem verificar o número importante, está ali embaixo. Olha, são 7 milhões de toneladas a menos ali já de estoque. Isso que está contabilizado, né, que a gente sabe. Isso tudo faz a gente chegar aqui. O que está acontecendo no mercado mundial? O que está de verde é superávit e o que está de vermelho ali, né, é o déficit. O azulzinho é a produção e o vermelho é o consumo. Então, o que aconteceu nas últimas 5 safras ali foi que a gente teve uma produção muito grande e o consumo normal cresce na faixa de 2% ao ano, o consumo mundial de açúcar, e a produção subiu absurdamente, coisas como Tailândia, muita gente colocando açúcar. O próprio Brasil teve um problema de seca, mas produziu razoavelmente também. E agora, na safra 14 e 15, a gente teve essa mudança. Aquilo que a gente viu ali, caiu a produção, e o consumo continuou subindo. Então, o que aconteceu? Preço. Agora é preço. Agora você está num rally de preço enorme. A projeção para o próximo ano é de, como vocês estão vendo ali, 16, 17. Outra coisa, a safra de cana mundial, de açúcar, desculpa, ela começa em outubro e vai até setembro do ano seguinte. Essa é a safra. Quando a gente fala safra 16 e 17, é porque ela começou em outubro de 16 e vai em outubro de 17. Né? Então, você está vendo, tem uma previsão de continuar esse déficit. Então, a tendência desse ano não é de estourar preço, mas os preços vão continuar remunerando. Então, vai ser muito importante o setor aproveitar o momento, diminuir endividamento, investir em lavoura, aumentar a produtividade. Você já tem empresas aqui que estão assim, muito bem, e vão aproveitar esse momento. As outras vão sair do mercado. Uma coisa que vocês viram no filme, lembra? Eram 440 e tantos, 50 usinas, hoje são 370. Então, houve uma queda, fora as que estão em recuperação judicial. E tudo em função disso aqui. Então, se você vendeu mal, se você estava com a produtividade muito baixa, você sofreu muito. Agora, as que estão organizadas, principalmente financeiramente, vão comprar as outras. E cana também, que eu esqueci de falar no começo, como você não tem como armazenar a cana, eu tenho também o que a gente tem um número mágico aí, 50 quilômetros, que é a distância que o produtor, que a cana tem que estar da usina, para não ter problema de perder a cana. Então, o produtor está intimamente ligado àquela usina. Eu não vendo para outra usina do outro estado, ou me arruma outro. Não, é aquele cara ali. Eu tenho que produzir ali. Então, tudo isso é importante quando você vai mexer com cana-de-açúcar. Bom, isso aí é o que a gente está no mercado. Aqui, eu só deixando um pouco mais claro a questão da Índia e da Tailândia, né? Está até ali a questão da OMC. A Índia, a tendência é que continue importando, porque a seca foi muito grande, e na Índia também o sistema produtivo é diferente. Lá o cara vende cana numa bicicleta. Tem produtor de bicicleta, ele põe a cana, põe numa carrocinha, vai lá e entrega na usina. Então, outro problema que a gente tem, o governo da Índia está dando dinheiro para a usina para pagar essa cana, porque é muita gente. É uma coisa que a gente não tem noção de se imaginar qual que é a produção. Quando você olha, agora a gente vê esse filme aqui, você olha na Índia, é uma loucura. E outra coisa, o cara, um ano, ele vende, não vou plantar mais cana, não. Aqui, como é que você faz com a estrutura daquela lá, que você fala, não vou plantar mais cana? É igual soja. Vou plantar milho, vou plantar soja. Não tem jeito. Você pôs a cana, você está 6 anos, 7 anos comprometido com aquilo. É bem diferente, né? E aqui, a União Europeia, essa perspectiva, né? O destaque é isso, a produção caiu muito, eles tiveram problema de seca também. Esse ano, já a Rússia produziu muito, mas eles estão recuperando e a tendência é ele entrar no mercado mesmo. Aí a China, que é o balizador no mercado. E tem outro que não está aqui, que é a notícia do dia de hoje, né? Mercosul, o Brasil solicitando a entrada, né, do açúcar no acordo, porque ele é fora, ele está fora. Eu não sei nem o que deu, né, que a gente não sabe da conversa, mas o que é interessante é que a Argentina nunca abriu mão disso. A cana na Argentina, o açúcar, está numa região muito pobre. Eles não têm outra coisa lá. É uma coisa, tradição, é quase um compromisso, né, do argentino com aquela região de que eu não posso entrar, porque competir com o Brasil jamais. Eles sabem disso. Só que, para a gente, como é que nós vamos negociar com a União Europeia se nem dentro do Mercosul entra o açúcar? Né? Então, é uma situação realmente difícil. Eu não sei como é que vai ser resolvido isso, mas eles são irredutíveis nesse aspecto. É uma coisa
que eles já trazem de muitos anos, e eles jamais aceitam conversar sobre isso, porque eles acham que, se entrar, eles não vão conseguir competir, e na região não dá outra coisa. Eles não vão conseguir substituir. Isso é um problema sério para eles, social, né? Essa é a alegação deles, inclusive. Eu tinha conversado com o Tiago, tocar mais a questão do açúcar, né, que é o produto mais importante daquela pauta nossa, tudo, mas nós também nós temos esse diferencial. A gente não consegue falar de açúcar sem falar de etanol. Porque, como vocês viram, a maioria das usinas do Brasil são usinas mistas. Eu posso produzir açúcar, eu posso produzir etanol. Dependendo do mercado, é óbvio que você tem ali tem um jogo que não dá para passar daquilo, mas você pode fazer isso. Então, hoje, por exemplo, se o preço do açúcar está do jeito que está, então você vê, do ano passado para cá, o que aconteceu? Diminuiu a produção de etanol. Mesmo porque também diminuiu o consumo de etanol no Brasil. É o segundo ano seguido que cai. Aí é um problema econômico, né? De consumo de combustível de forma geral, e mais ainda do etanol, porque a gente não conseguiu o preço. E como o preço de um fica arbitrando do outro, subiu muito o preço do açúcar, só o preço do etanol. Eu subo o preço do etanol se a gasolina agora mudou. Antigamente a gente estava com a gasolina congelada, você tem um teto. E a gente quer saber quanto que está na bomba. Eu não quero saber se é menos efeito estufa, o que é. Se é melhor colocar gasolina no meu carro, coloco gasolina, não coloco etanol. E agora, com essa política, a expectativa, né, de que se vai acompanhar, óbvio, se o preço da gasolina está baixo, fica difícil para o etanol, mas se sobe a gasolina subir, eu tenho condição do etanol entrar. Ela está, como a gente viu, no Centro-Sul. Ela produz a cana, a energia, daquele bagaço que você colhe a cana. A cana a gente tem que colher na seca. Outra coisa, choveu, não colhe cana. Para tudo. E essa cana você não colhe e fica para ser colhida no ano seguinte. Então, para a cana. Então, justamente nessa época, é a época que as usinas de água estão com problema, as represas estão baixas, os reservatórios estão baixos. Então, você tem essa oportunidade de, além de tudo, ter uma área de transmissão pequena. Eu vendo uma eólica no Rio Grande do Norte para colocar energia em São Paulo, que até hoje não saiu, a maioria não está nem transmitindo, elas estão lá, elas estão recebendo, mas não estão transmitindo, porque não terminaram as linhas. Enquanto que aqui a gente tem no centro do país, numa época que é boa, e essa energia está sendo produzida ali dentro. Então, é uma oportunidade, melhorou as condições para leilão, quer dizer, a gente fala em leilão por fonte e por região, que seria, né, mais adequado para a gente fazer. Bom, o que eu tinha para colocar para vocês é isso, estou à disposição, qualquer coisa que vocês quiserem. Ali é uma usina completa em São Paulo, bonito de ver também, né?